Olá pessoal, vamos aqui resolver algumas questões de uma prova do Centro de Seleção da UFG, Pedagogo Área Hospitalar. Prova com 60 questões, o que eu faria? Primeiro, eu resolveria todas as questões que eu já sei, terminando as que eu já sei, eu parava, resolvia essa teórico-prática com caráter discursivo, que é uma redação, e aí depois eu voltaria e resolveria as que eu não sei. Não estou dizendo que isso é o correto, mas eu faria dessa forma. Embora algumas pessoas acham que é correto primeiro fazer essa aqui, para não desgastar, e depois fazer as objetivas, eu, porém, não faço dessa forma. Eu faço as que eu sei, vou para discursiva, depois eu volto para que eu não sei. Questão 41. É um tema que a gente já estudou. Plano Nacional de Educação, previsto no artigo 214, é uma lei ordinária com vigência de... Resposta correta, letra C, 10 anos. Então, simples, não precisa ter muita delonga. Dando continuidade, temos aqui a questão 42, que fala do PNE, e aí aqui ele traz... de forma a atender até o final de sua vigência o percentual mínimo de, resposta correta, letra B, 50%. Então veja, educação infantil e pré-escola para as crianças de 4 a 5 anos de idade, ok? Ele vai atender até 2016, tentar universalizar, que é o que ele está dizendo, e o final, as crianças... de 1 até 3 anos de idade, pelo menos 50% ele vai atender. Ele está se propondo a isso. Agora a questão 43. Meta número 6, reforma do ensino médio, prevê ampliação da educação em tempo integral no mínimo 50% das escolas públicas, de forma a atender pelo menos o seguinte percentual de alunos da educação básica. A alternativa correta aqui é 25%. Agora vejam, nessas duas questões, se eu não soubesse, eu chutaria em qual? Em uma das que está mais próxima. Então, aqui eu chutaria letra A ou B. A gente já sabe a alternativa correta aqui dessa questão, que é a letra B. Mas veja, de 30 para 90 fica longe, de 30 para 70 fica longe. E dessas para essas também fica longe. As duas mais próximas são essas, ok? E aqui também se repete. De 25 para 75 fica longe, para 50 fica longe. Então, aqui fica mais próximo, é 25 a 30. Aqui, nessa questão 43, a alternativa é A, ok? Um detalhamento dessa técnica que eu utilizaria, se eu fosse chutar, seria o seguinte. Veja, eu tenho um enunciado semelhante àquele, e eu não sei qual é a resposta. Então, vejamos. Aqui me fala, se eu for pegar 120, ok? Depois 121, depois 150, depois 180. Então, veja, quais estão mais próximas? Essa e essa. Então, se eu fosse chutar, eu escolheria uma dessas alternativas, ok? Então, vamos pensar aqui, qual que fica, se for pensar, fica longe, mas dessa aqui fica perto. Então, eu chutaria qual? Aqui, ou a letra A ou a letra D. A tendência é ser uma dessas duas, não teria como ser essa aqui, pelo menos para a banca UFG. Aqui, mesma situação, eu coloco em ordem, 1201, 1205, 1600, 1905. Qual que está mais próxima? É essa e essa. Então, a tendência seria escolher uma dessas, ok? Por exemplo, se eu fosse chutar, eu teria que chutar ou é 1201, né, ou 1205. Veja, um outro caso com descritores. Letra A, o que eu tenho? Gato. Letra B, eu tenho gato. Letra C, eu não tenho gato. Letra D, eu tenho gato. Veja, se eu olhar as demais, o pato, eu tenho ele só aqui e aqui. Se eu olhar o rato, eu tenho ele aqui e aqui. Qual foi o que mais se repetiu? Foi o gato,
ok? Então, depois disso, quem que mais se repete? O pato. Eu tenho o pato aqui, tenho o pato aqui. Então, veja, o pato não aparece em mais nenhum lugar. E aí eu tenho o rato. O rato está aqui e está aqui, ok? Então, aqui eu só tenho um. Então, aqui a tendência para a banca UFG seria a alternativa correta, letra B. Por quê? É a que mais se repete. Então, quando eu não sei, eu posso chutar dessa forma. Mas primeiro, antes de chutar, o que eu vou fazer? Eu vou contar. Geralmente, a banca UFG, ela põe opção A, 15 questões, B, 15, C, 15, aqui ela pôs 16, essa de pedagogo área hospitalar, e D, 14. Então, veja, ficou muito próximo, 25, 25, 26, 24. Se eu já respondi essas, acertei em média 15. Respondi essas, acertei em média 3. Respondi essas, 15 ou 16. Então, respondi essas, 15 ou 14. Então, eu vi que a B, eu só consegui responder 3. Então, se eu fosse chutar, por exemplo, aqui, eu sei que a B foi a que saiu menos, eu fiz esse segundo raciocínio, eu chutaria B. Não que isso seja verdade. Para a banca UFG, isso aqui funciona muito bem. Se fosse para o ITAME, talvez não funcionaria tão bem, porque essa é uma prova de Uruana, que eu peguei um exemplo, tem a letra A, 10 questões, 25%, letra B, 15, 37%, letra C, 8, 20%, letra D, 7, 18. Então, veja, o ITAME, o que vai fazer a prova de Bela Vista, para quem for fazer, ele não segue o padrão UFG. Ele não coloca o percentual de opção A, B, C e D mais ou menos igual. Ele coloca diferente. E nessa prova, questão 8 a 6, veio tudo B. 6 questões seguidas com a letra B. A UFG não faz esse tipo de coisa. Então, seria aqui uma dica que eu dou, nesse sentido de quem vai fazer prova, avaliar mais ou menos como é o modelo de prova de cada banca. No caso nosso UFG, no máximo que ela coloca das provas são 3. Então, ela pode colocar no máximo 3, uma atrás da outra, seguida com a mesma alternativa. Já o ITAME não. Tem provas aqui que ele coloca 5, coloca 6 e às vezes até mais. E essa distribuição aqui tem prova que ele coloca, por exemplo, 18 aqui, distribui talvez 5 aqui, 4 aqui, 3 aqui, ou ele faz uma alternância nesse sentido. Essa é uma dica que eu deixo, uma técnica de chute. Não é verdadeira, não é 100%, porque você, para fazer esse chute, as que você marcou, precisa estar correta, porque se você marcou que na letra A já saiu 15, então quer dizer, as que você tem dúvida, nenhuma vai ser 15. Agora, se você marcou 15 e já marcou chutando aqui, vai estar chute em cima de chute. Então não dá para fazer, isso é o que chamamos de barema. É um cálculozinho estatístico que serve para mim balizar e ter uma possibilidade de chutar as questões, ok? É isso.